abençoe, nos inspire, que a gente possa sair daqui, se não com aquilo que nós viemos buscar, pelo menos um pouco melhor, né? Agradecer ao Zé pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Essa aqui é uma casa do nosso coração. E hoje a gente trouxe um tema assim, bem especial. Um tema que tem sido fruto dos estudos mais recentes, assim, e que a gente tem aprendido muito, então a gente traz para compartilhar e, quem sabe, de alguma forma ser útil a mais alguém. O tema que a gente colocou é dar a César o que é de César. E para a gente começar, a gente queria fazer só um contexto histórico para a gente entender, primeiro, a importância da questão e, segundo, a sabedoria do Cristo. Porque algo que me encanta em Jesus é a capacidade que ele tem de resolver questões aparentemente insolúveis. As pessoas tentam ir lá, colocar ali um problema, um obstáculo, atrapalhar ele, e ele, assim, com sabedoria, com singeleza, resolve o problema. A questão do dar a César o que é de César, que é uma passagem que é perguntado a Jesus se é lícito pagar os impostos, é descrita em todas as versões, em Mateus, Marcos e Lucas, é descrito como uma situação que veio para tentar Jesus. E, aliás, Jesus responde confirmando que é uma emboscada. Ele diz assim: por que me tentais, hipócritas? Então é de fato uma tentação. A gente ficou pensando, por quê, né? Por que é uma tentação? Por dois motivos. Eu diria até que ainda hoje ele se repetiria, infelizmente. Mas um deles é extremamente complicado, porque a questão do imposto havia se tornado uma questão religiosa. E isso muito provavelmente encontrava raízes no primeiro mandamento da lei: amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todos os teus muitos. Porque a palavra que está lá em Deuteronômio, no capítulo 6, indicando hoje, traduzida hoje como força, na verdade quer dizer muitos, no sentido de muitos bens, dos seus bens. É amar a Deus de todos os seus bens. Ora, se é para amar a Deus de todos os meus bens, como é que eu estou pagando tributo para César, que é um imperador romano e não tem nada a ver com Deus? Era lícito pagar um imposto para um governante que estivesse a serviço de Deus, mas um que absolutamente nem compartilha da minha fé, isso é um absurdo, porque os meus bens, todos eles devem ser usados para o Criador. E César, definitivamente, na mentalidade da época, e até com uma certa razão, César definitivamente não tinha nada a ver com Deus. Então era um impasse religioso. Como é que eu vou dar o meu bem, o meu tributo a ele? Aqui há uma mistura de coisas que a resposta de Jesus resolve. Mas há uma mistura. E a mistura aqui não é tanto porque são coisas diferentes, mas é porque são coisas incompatíveis. Há uma mistura entre aquilo que é material com aquilo que é divino. Então é preciso entender um pouco mais o próprio mandamento para que a gente consiga perceber a legalidade do tributo. E é isso que Jesus tenta apresentar. Também é isso que Jesus tenta apresentar na resposta. Mas o que talvez seja mais doloroso, não menos complicado, mas mais doloroso, é porque, imaginem só, eu chego aqui e dou uma notícia, falando assim: olha, os Estados Unidos invadiram o Brasil e agora a gente vai ter que pagar um imposto para o governo americano. Mas isso é um absurdo. A terra é nossa, o país é nosso, eles invadiram e agora a gente ainda vai ter que pagar tributo para eles? Porque foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente isso que aconteceu. Os judeus tinham lá a terrinha deles, os romanos chegaram, invadiram, tomaram conta. Até teve um Judas antes que tentou arrumar uma rebelião para parar com
a questão do imposto e foi uma tragédia. O Império Romano não teve nenhuma dó. E aí, os judeus, sobretudo os grandes do Sinédrio, perceberam o tamanho do problema. Não tinha nem comparação. Assim, não tinha nenhuma chance dos judeus ganharem a guerra. Então eles tiveram que se submeter. Então, imagina que isso, além de ser um impasse religioso, é também um impasse político. Porque você estava ali na sua terra, agora vem um estrangeiro, te toma, te submete, e você ainda tem que pagar imposto para ele. Então é uma questão grave, dolorosa de fato, imagina. Hoje a gente ficaria indignado, imagina naquela época. Então a questão não é fácil. E não é fácil, sobretudo por causa dessa rebelião que havia acontecido anteriormente, em que o Império Romano saiu espalhando cruzes, pessoas crucificadas ao longo de toda a Judéia, toda aquela região ali. Meio para dizer assim, olha, se você se revoltar contra o imposto, você vai terminar ali. Foi um bom argumento, né? É convincente, né? Para que eles ali na época pudessem concordar com o imposto. Só que isso não diminuiu de forma nenhuma a revolta que existia. Eles pagavam o imposto, mas revoltaram. Daí a gente entender a grande questão com os publicanos. Porque eles eram os responsáveis por coletar os impostos e muitas vezes abusavam mais do que o Império Romano. Então, aí você imagina Jesus chamando um publicano para ser discípulo. Gente, o Pedro deve ter ficado assim, revoltadíssimo com Jesus. O Levi não, né? Chamou outro, mas o publicano não. Então é uma questão religiosa, é uma questão política e desafiadora, porque quem vai contra o imposto termina na cruz. Isso é importante a gente perceber, porque assim, de nenhuma maneira Jesus estava com medo da cruz. Até porque, assim, desculpa contar a história, mas ele terminou nela. Assim, não sei se todo mundo está sabendo, mas ele terminou nela. Então, assim, pensar que Jesus estava com medo da cruz, por isso que ele deu a resposta que deu, não encaixa. Não encaixa. Porque o que Jesus diz é lícito pagar imposto? Sim. Nas entrelinhas do tadinho da resposta de Jesus, sim. Só que Jesus pega a questão e revoluciona ela. Porque eles estão olhando de um ponto de vista muito pequeno, muito material. Eles estão olhando a questão de um ponto de vista, de uma perspectiva assim, ínfima, perante a grandeza que ela pode ter. Então eles perguntam, é lícito pagar imposto a César? E aí Jesus, então, diz assim, trazei a moeda aqui. Aí é constrangedor. Vocês estão reclamando do imposto? Por que vocês têm a moeda com vocês? Por que a moeda está com vocês? Vocês estão carregando ela? Vocês não acham tão ruim o imposto? Por que vocês ainda estão carregando a moeda? Então me dá ela aqui. Aí eles entregam, né, até meio constrangido, entregam a moeda. E aí Jesus faz uma pergunta que é extraordinária. De quem é a imagem na moeda? Aí eles respondem assim, de César. De quem é a moeda? De quem é a imagem e a inscrição. Porque havia uma inscrição dizendo que César era filho de Deus, o sumo sacerdote. Porque o judeu, assim, isso para o judeu era uma facada. Então, de quem é a imagem, de quem é a inscrição? Aí eles respondem assim, de César. Aí Jesus então diz assim, restitui a César o que é César. E aí eu fico imaginando um fariseu ouvindo isso. Porque Jesus fez uma pergunta da imagem. A imagem que está na moeda é de quem? De César. Então aquilo é de César. Devolve para ele. Restitui a ele. Veio dele, volta para ele. Por quê? Porque a imagem que está na moeda é de César. Só que Jesus diz assim, restituir a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nesse momento, Jesus faz
separação muito justa. Muito justa. Não queira misturar o que é divino com o que é puramente lei humana. O que é convenção humana, o que é questão humana, então não bagunça as coisas. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ou restitui. Mas o que é interessante? O que é interessante? É que a imagem na moeda atestava de quem ela era. E quem carrega a imagem de Deus? O homem não foi feito à imagem e semelhança de Deus? É porque eles esqueceram que a primeira forma de amar a Deus, segundo o mandamento, não é de todos os teus bens, é de todo o teu coração, de toda a tua alma, aí sim de todos os teus bens. Porque enquanto o seu coração e a sua alma não estiverem voltadas ao Criador, os seus bens não serão usados da maneira adequada. A imagem de Deus está em mim, então eu pertenço a Ele. O bem do mundo fica no mundo, a minha alma pertence ao Criador e vai para ela. Aí está feita a separação. Os bens do mundo ficarão no mundo, serão usados pelo mundo, mas a minha alma estará voltada ao Criador, sempre. Ou pelo menos, esse é o intento. Esse é o intento. É pegar aquilo que pertence a Deus porque carrega a imagem dele, tal qual a moeda. Então, a gente fica imaginando como que alguém que ama o Criador pode ser apegado ao bem material. E aí é muito interessante porque quando Jesus vai falar sobre essa questão, também ele diz assim: não se pode servir a dois senhores, porque ou amará um e odiará o outro, ou servirá a um, trabalhará com um, servirá a um e não ao outro. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como, vamos dizer assim, não tem como estar envolvido com dois senhores. E aqui Jesus usa o verbo servir. Usa o verbo servir. Porque o servir pede coração. O trabalho não. O trabalho pede mão, pé. O trabalho pede coisas externas. O servir não. O servir não. Então não tem como servir a Deus e a Mamon. Porque ou você serve a um de todo o coração, ou você serve a outro. E o mandamento é amar a Deus de todo o coração. Não há divisão aqui. Não tem como ter divisões. É amar a Deus de todo o coração. Então, se for para servir a Deus, tem que servir a Deus. Você trabalha com Mamon, mas serve a Deus. Porque nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo. E para isso nós devemos usar as ferramentas físicas para a edificação espiritual. Essa é a grande questão. Porque o que Jesus está explicando aqui é: ei, não é pagar o tributo que está te fazendo uma pessoa má. Não é restituir a César o que lhe pertence que está te deixando uma pessoa menos temente, menos religiosa, menos espiritualizada. Pelo contrário. Pelo contrário. Quem espiritualizou-se segue também as leis humanas com uma premissa: as leis humanas que não ferem a dignidade do ser humano. Porque Jesus, por exemplo, seguiu todas as leis judaicas, todos os costumes judaicos que não feriam a dignidade humana. Então ele participou da festa, mas não permitiu o apedrejamento da mulher adulta. Porque isso não é possível, isso não é legal. Mas a festa, o ritual judaico, Jesus não pôs problema. Jesus não pôs empecilho. Então me chama a atenção um vídeo, né? Eu acho assim tão extraordinário esse vídeo. Possivelmente um vídeo feito no ano 2000. Porque o Chico aparece no vídeo assim, amparado por Eurípides de um lado e não me lembro a outra pessoa do outro. E ele mal conseguia dar os passos. Quase que tinha que alguém pegar a perna dele e mexer. Porque ele, assim, pensa, 90 anos. Ele não conseguia, né?
E aí um repórter parou ele estava indo votar. Imagine. Ele estava indo votar. E o repórter para ele, pergunta: Chico, o que você acha? Qual é a importância que você acha que tem esse seu ato de vir votar? E ele respondeu: eu sou brasileiro, vou dar a minha contribuição. Então imagine, uma pessoa que pela lei já não era mais obrigada a fazer, mas é porque é a predisposição do servir, é a predisposição de cumprir as determinações. E aí então Chico vai e volta. Aí o vídeo é todo sobre o Chico, indo lá voltar. Tudo. Então a gente olha para essa passagem e começa a perceber que toda vez que eu me revolto com alguma coisa, eu preciso perceber se essa revolta não está tão somente interferindo no meu interesse pessoal. Se eu não estou indignado, não é porque na verdade é ruim, é porque está ferindo o meu interesse pessoal, porque a questão do imposto ali estava resolvida. O imposto pertencia a César, então restitui a ele. É por isso que nessa grande questão de dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, nos chama a atenção duas coisas. A primeira é o fato de que essa passagem aparece no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 11. E o capítulo 11 é intitulado Amar ao Próximo como a Ti Mesmo. E a gente fica pensando, né, o que tem a ver o amar ao próximo como a Ti Mesmo com o dar a César o que é de César? Kardec vai fazer uma interpretação extraordinária ali nos itens 6 e 7. Ele vai dizer assim que o ensinamento moral é dar ao outro aquilo que devemos dar. Dar ao outro aquilo que precisamos, aquilo que está na lei divina dar. O que? O amor. Não importa quem seja, não importa o que faça, não importa como pense, não importa as ideias que defenda, nós somos convocados a dar ao outro ou restituir a ele o que lhe pertence, que é o amor. Porque o amor nunca deveria depender do ser amado. Por isso que a gente fala de um amor incondicional. Às vezes a gente pensa que incondicional é um amor infinito, né? Não, na verdade incondicional é um amor que não tem condições. Sabe? É um termo que não tem condições. Não tem nenhuma ressalva, não tem nenhuma obrigação, não tem nenhuma garantia. É um amor incondicional. Eu amo porque amo e ponto final. Amo porque a minha essência é amar e isso não depende do ser amado. Pelo menos não deveria depender. Eu não amo porque o fulano faz de um jeito, porque o fulano pensa de um jeito, porque ele fala de tal forma, porque ele defende determinadas ideias. Não, eu amo porque amo. Porque se o meu amor tiver condições, ele termina assim que a condição for furada. Assim que a condição deixar de ser verdadeira, o meu amor termina também, só que o amor é atemporal. Amar ao próximo deveria ser atemporal, então restituir ao outro aquilo que lhe pertence é, sobretudo, dar a ele o amor que flui por mim. Que flui por mim. Então, significa que às vezes a gente fica se apegando a questões puramente transitórias e materiais para segregar relações, para distanciar pessoas, mas as opiniões mudam, as pessoas continuam conosco. As opiniões se transformam, as opiniões se regeneram, as visões mudam, porque a perspectiva muda, mas a pessoa prossegue. E o que é mais extraordinário, ela também se transforma, mas ela segue conosco. Então, nessa perspectiva de Kardec, em que a gente é convidado a dar ao outro aquilo que lhe pertence, a gente vê que, na verdade, estamos nesse momento também dando a Deus o que é de Deus. Porque Emmanuel vai dizer assim, há formas melhores de amar o Criador que não amando a sua criatura?
tem forma de amar a Deus de forma mais eficaz, não tem como amar a Deus de forma mais eficaz que não a de amando a sua obra? Por isso que Jesus, quando vai responder os fariseus perguntam assim: qual é o maior mandamento da lei? E Jesus diz assim: amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Este é o maior mandamento da lei. E aí ele diz assim: e eis um segundo, semelhante a este: amar ao próximo como a ti mesmo. Então, Jesus estabelece aqui a perspectiva espiritual das coisas. Porque, e aí Meimei tem uma mensagem lindíssima chamada Oração do Dinheiro. E ela diz assim: quando o Senhor falou dar a César o que é de César, o Senhor se referia ao tributo, não ao dinheiro. Porque o dinheiro é divino. O dinheiro é de Deus. Aí sim a gente entende amar a Deus de todos os teus bens. O dinheiro é divino, o tributo é humano. O tributo é humano. Mas há aqui também uma mensagem, também no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos chama muito a atenção dentro dessa perspectiva de que aquilo que é humano se relaciona com o que é humano, e aquilo que é divino se relaciona com o que é divino, não exatamente porque há uma separação, mas é porque há de se adequar àquilo que verdadeiramente se faz necessário. O que eu quero dizer é o seguinte: se dependendo de com quem a gente estiver lidando, a gente precisa entrar no contexto daquela pessoa, senão a gente não consegue ajudar ela. Eu não vou conseguir levar o meu contexto para ela. Então, ali eu preciso ser um ser humano ajudando ela e respeitando o tempo dela. Mas nas minhas questões íntimas, nos meus sentimentos, o Criador tem que estar presente. Pagar um tributo é cumprir uma lei humana, mas eu posso cumprir essa lei humana dando a Deus o que é de Deus. Pelo sentimento, pela postura, pela forma de lidar com aquilo. É o respeito, é o entendimento que nós estamos no contexto histórico, temporal, portanto. Então há uma mensagem muito relevante do Evangelho para nós aqui hoje, dentro dessa perspectiva. O que traz a imagem humana é humano, o que traz a imagem divina é divino. Que é a mensagem que está no capítulo 17: sede perfeitos. Sede perfeitos. E nesse capítulo, Kardec põe duas mensagens, não vamos pegar uma só. Duas mensagens com um teor bastante parecido, que é: a primeira é o homem no mundo, e a segunda é cuidar do corpo e do espírito. Cuidar do corpo, da alma, não do espírito mesmo, perdão. Nós vamos pegar a primeira, item 10, o homem no mundo. Que olha que interessante, sede perfeitos traz no seu conteúdo o homem no mundo. Como a dizer, a perfeição, ela não está alheia ao contexto humano. Perfeição não é algo que você atinge quando você sobe uma montanha, começa a fazer prece, fica lá 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber, desencarna, né? Não, isso não é perfeição. E aliás é muito curioso, porque a estrutura desse capítulo, ela é profundamente pensada. Kardec começa o capítulo com os caracteres da perfeição, para falar da perfeição, para explicar a fala de Jesus: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Kardec explica essa fala, depois ele vai falar do homem de bem, depois ele fala do verdadeiro Espírito, e depois ele coloca a parábola do semeador. Parábola do semeador que termina, que fala, na verdade, de 6 solos. 6 tipos. Não 4. 6. Porque tem 3 tipos de terra boa. Não é só um. Tem a terra boa que dá 30, tem a terra boa que dá 60, tem a terra boa que dá 100. São 3 terras. Ambas boas.
perfeita, uma é do bem e a outra é o verdadeiro Espírito. 3 terras, a perfeição, o homem de bem, o verdadeiro Espírito. O verdadeiro Espírito não é o que dá 100, não é o que dá 60, é o que dá 30. O homem de bem dá 60, o perfeito dá 100. Só que, então o que Kardec está mostrando nesse capítulo é que perfeição talvez não seja um conceito bem entendido entre nós. Porque a gente pensa em perfeição espiritual, em culminâncias espirituais com um menosprezo da matéria, mas não é isso. Não é isso. A terra que dá 30 também é boa, como a dizer, olha, você pode ser perfeito dentro das suas capacidades. Você pode ser bom. E dentro do nosso contexto, das nossas necessidades, é preciso perceber que o que é esperado de nós não é a perfeição do Cristo, mas é a perfeição de nós mesmos. É qual é a minha melhor versão que pode ser apresentada. Qual é a melhor forma que eu posso apresentar isso? Isso é pedido de mim. Ah, mas é só 30. Não importa. Não importa. Qual é a melhor forma? Então, dentro desse contexto que é um tanto desafiador, Kardec colocando as mensagens. Né? E aí uma delas é o homem no mundo. E aí está dito assim, um sentimento de piedade. Piedade. É bom que se diga, piedade não é dó. Quer dizer, coitadinho dele. Não, isso não é piedade. Piedade até tem uma mensagem sobre isso, a mensagem de Miguel. E quando ele vai falar de piedade, ele fala que é o sentimento, a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Agora imagina se piedade é dó. Porque dó, muitas vezes é assim. Eu estou no meu carro, indo para minha casa, aí eu vejo uma pessoa deitada na rua e falo, nossa, tadinho dela, e vou embora. Isso não é piedade. Piedade é quando eu sinto um impulso. Falo assim, meu Deus, o que eu posso fazer? Aí eu paro o carro, vou lá e faço o que eu puder fazer. Então, a piedade, ela pede uma ação. A dó, geralmente é assim, nossa, estourou uma bomba, nossa, coitado deles. Não faz uma prece. Então, a piedade, ela é mais substanciosa. Então, um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Então, imagina aqui, então veja aqui que esse espírito, que nós não sabemos o nome, ele está descrevendo um estado espiritual. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. E é engraçado, né? Porque a gente não vê pureza. A gente não vê pureza. A gente só vê impureza. Então imagina que eu trago aqui um copo com água, um copo de vidro, de água pura. Aí você olha, o que você está vendo? Não estou vendo nada, estou vendo aqui. A imagem também torta, né? Porque a água vai dar uma mudança na refração da luz, mas você não vê nada, porque a água é pura. Agora, se eu pegar aqui e misturar um pouquinho de areia, assim, agora, o que você está vendo? Não, eu estou vendo um pouquinho de areia. Então a gente olha muito mais, o olho humano vê muito mais a impureza do que a pureza. Só que quando ele diz purificar o coração, ele está dizendo, olha, todo sentimento que for contrário ao amor, à caridade, molda esse sentimento, lapida esse sentimento. Não é arranca, não é destrói, é molda. Purificar o coração significa olhar para as coisas, não negligenciando o que é mal, mas entendendo que o que há de bom vale muito mais do que o que há de ruim. Purificar significa olha para as coisas e busca o lado bom, o lado importante, o lado verdadeiro, o lado divino, porque tem.
Só que é preciso treinar o olhar, porque o nosso olhar está treinado a ver impureza. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Aqui ele começou a entrar no tema. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Por quê? Porque o sentimento é de Deus. O sentimento é de Deus. E no coração, na fonte do sentimento, não pode haver nada mundano ou fútil. É preciso purificar, porque o que é purificar aqui? É deixar passar tal qual recebeu. Porque se o sentimento é de Deus, ele vem do Criador. Ele vem do Criador, ele flui por nós. Mas ele tem origem no Criador. E se ele tem origem no Criador, ele vai passar por nós, e bom será se ele puder ser ofertado, tal qual a gente recebeu. O problema é que, às vezes, a gente mancha um pouquinho com egoísmo, com interesse pessoal, com orgulho. E aquilo que é amor divino, chega no outro, meio deturpado. Por isso que Emmanuel vai escrever uma mensagem chamada Problemas do Amor. E é interessante porque ele não fala os problemas, ele fala problemas do amor, porque ele não fala todos. Ele só pensa alguns. Talvez ali, cara, tem um estudo mais preciso, né, sobre a mensagem, talvez ele tenha pensado só os elementares. Fala problemas do amor. E ele fala do ódio, da inveja, da avareza, do ciúme. Tudo é amor. O ciumento ama, mas é um amor meio... Emmanuel fala que o ciúme é um amor vestido de espinhos, é uma capa de espinhos, de lacerantes. Então, o ciumento ama, mas ele arrebenta com o ser amado, ele rasga o ser amado. Então é tudo amor. O egoísmo é amor, só que é o amor com dificuldade de deixar fluir, então ele trava. É um amor para ele, só dele. Então a gente começa a perceber, quando a gente vai fazer esse exercício de purificar o coração, a gente vai percebendo que o amor está sempre presente, o amor está sempre na base, só que a fonte em nós, às vezes, está um pouco contaminada. E aí a gente olha para o outro, a gente vê o que ele fez de ruim, a fala dele que foi infeliz, o jeito dele que eu não gosto. Porque a minha fonte estava fluindo por mim o amor, mas aí eu deturpei, virou ódio, virou rancor, virou mágoa, enfim. Então no coração não pode ter um pensamento mundano ou fútil, porque isso vai corrompendo. É muito interessante porque na questão 11 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se um dia, o homem poderá ver e compreender Deus, ou entender a natureza íntima do Criador, e os Espíritos falam que sim, quando não mais estivermos obscurecidos pela matéria. Obscurecidos. Então a matéria, esse pensamento mundano, às vezes ele corrompe os melhores sentimentos. E aí prossegue o Espírito falando assim: elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e de justiça. Aí, aqui para mim é um dos parágrafos mais importantes dessa mensagem, porque até então ele está falando de espiritualidade, de purificar o coração, de ter um sentimento bom, e talvez nesse sentido você fala assim: então já sei, vou purificar meu coração fácil, eu vou me isolar, eu vou sair do mundo, eu vou ficar sozinho. A coisa mais fácil que tem é você viver em paz quando você está sozinho. Aí ele diz assim: não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. É sutil, porque
E quando a gente fala de espiritualidade, tem gente que pensa em vela, incenso, meditação, prece. E é constrangedor, porque ele chega e fala assim, olha, a sua espiritualidade, você quer restituir a Deus o que é de Deus? Viva bem no mundo que você está. Nossa, mas como assim, né? Eu vou concordar com tudo que o mundo faz? Não. Você vai perceber o seu verdadeiro papel no mundo. Não é abandonar o mundo, não é dar as costas, não é fazer de conta que o mal não existe também. É perceber o meu papel no mundo. Por isso que a mensagem chama o homem no mundo. É entender o meu papel, é entender o que eu vim fazer aqui. Porque às vezes a gente está revoltado demais com o que é transitório. A gente está assim, distraído com o que é transitório. E Jesus está dizendo, olha, restitui a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, lida com o transitório sem esquecer o que é eterno. Como assim? Vamos dizer, eu posso entregar uma cesta básica sem nenhum incremento espiritual. Eu posso fazer um trabalho de caridade sem nenhuma participação espiritual. Então, eu posso ficar 20, 30, 40, 50 anos no movimento espírita e não adiantar de nada. Por quê? Porque eu nunca restituí a Deus o que é de Deus. Eu só lidei com o material. Então, eu entregava a cesta, eu servia sopa, eu fazia o atendimento fraterno, só com a parte externa. Eu não servia, só trabalhava. O movimento espírita não é para trabalhar, é servir. Porque senão não adianta. Senão nós vamos passar aqui distraídos com o que é transitório. A carta aos Romanos. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento, do vosso entendimento. Então, é a gente entender que as questões do mundo, elas têm um fundamento principal. E que às vezes a gente está distraído deles. O principal fundamento de tudo que a gente passa é nos tornar pessoas melhores. Se a gente vive situações em que esse não é o foco, então a gente está distraído. A gente está distraído. A grande questão é o que isso aqui quer me ensinar, no que isso aqui quer me tornar. Às vezes tem situações que nós estaremos convidados a mudá-las, mas muitas vezes as situações vêm para nos mudar. Por isso que a gente não está exonerado da vida social. Por isso que a gente não está sendo convidado a ir para o monte. Vou ficar lá agora orando. Não, diz o Espírito Protetor, vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Aí é extraordinário. Mas aí depois é interessante que ele vai falar depois, porque assim, às vezes você olha essa frase e fala assim, então todo mundo bebe, eu vou beber também. Todo mundo usa droga, eu vou usar também. Todo mundo abusa do luxo, eu vou usar também. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver. O excesso, os vícios nunca é dever. Nunca. Por isso que ele vai dizer assim, sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Olha aqui, eu acho essa frase tão interessante, tão importante, porque está dizendo assim, olha, não adianta, ou melhor, adianta pouco quando a gente se sacrifica com um sentimento de revolta. Então a pessoa pega o trabalho para fazer e ela faz o trabalho inteiro xingando. Gente, o
trabalho é importante, é um sacrifício importante, mas ele podia ter sido feito com boa vontade. O sentimento que pode santificar é o sentimento, para muitos e em muitas ocasiões, o sentimento da boa vontade. É quando eu me predisponho, olha, eu não queria estar aqui, eu queria estar em casa, fazendo outras coisas, mas de boa vontade, eu vou deixar essas questões de lado para fazer o que eu preciso fazer, para atender o que eu preciso atender. Boa vontade. Não se trata de querer estar, não se trata de amar o que está fazendo, nem sempre. Nem sempre. Mas nós nunca estaremos privados da boa vontade. A boa vontade a gente sempre pode ter. Que é quando a gente desiste de brigar com a situação e aceita e vai. Por isso que eu acho muito importante uma fala de Kardec, que está no livro A Viagem Espírita de 1862, quando ele está falando das dissensões, as brigas, as intrigas entre grupos e pessoas. E aí ele fala assim, primeiro ele fala dos grupos, lá no discurso 3 da Viagem Espírita de 1862, então primeiro ele fala dos grupos e ele fala, olha, se os grupos estiverem em divisão, eu me coloco sem hesitar ao lado daquele que tem mais caridade. O grande pensador, codificador, abandona a razão e fica com a caridade. Que ele diz assim, aquele a quem falta de caridade está sempre errado, assistido embora por qualquer espécie de razão. Aí ele procede, e aí ele vai falar das dissensões entre pessoas, duas pessoas brigando. E ele fala assim, o ridículo dos grupos, diga igualmente das pessoas. Ou seja, ele também se colocaria não ao lado de quem tem razão, ele não perguntaria quem foi que começou. Eu acho isso extraordinário, porque às vezes a gente fala isso, não, tem duas pessoas brigando, mas quem foi que começou? Foi fulano, não, então está errado. Kardec não faz isso. Não se coloca, ele fala, está ao lado de quem tem mais caridade, a verdadeira abnegação e humildade. E ele diz assim, porque uma cabeça ruim e um bom coração podem coexistir, mas um bom coração e o rancor são incompatíveis. Aí você fica assim, o que o Kardec está falando? Tem duas pessoas brigando. Aí você fala assim, quem foi que começou? Não, mas quem começou, ele até tem um bom coração, mas a cabeça dele é ruim, então ele deu uma resposta errada, ele usou uma palavra ruim ali naquela hora e começou a briga. O Kardec vai dizer assim, a briga pode ter começado de um primeiro movimento, do qual nem sempre se é senhor. Então a cabeça ruim. O dia ali ele estava estressado, ele estava com muitos problemas, estava pressionado, e aí ele deu uma má resposta, ele teve uma atitude equivocada. Ali começou a briga. Aí o Kardec fala assim, as causas não são importantes, mas as consequências são. As consequências são. E aí ele diz, a causa pode ser um movimento da alma, um movimento assim, que nem sempre se é senhor, mas a manutenção da briga é fruto da reflexão. Então, teve um primeiro movimento, foi ruim, teve uma discussão, ok. Só que a continuidade da briga é fruto de uma reflexão. As duas partes pensaram, refletiram e decidiram continuar. Então, o começo da briga pode até ter sido de um bom coração, mas a cabeça ruim. Mas a manutenção dela jamais será de um bom coração. Então, toda vez que a gente escolhe a briga, a gente está escolhendo o rancor. Se a gente escolhe o rancor, não há em nós um sentimento de purificação. Não há em nós um sentimento de purificação. Sacrificar as necessidades significa abra mão daquilo que está causando desunião, daquilo que está ferindo pessoas, porque não pode ser que opiniões sejam mais relevantes do que pessoas. Não pode ser. Sobretudo, nós que acreditamos não apenas na imortalidade da alma, mas nas várias possibilidades de reencarnação.
É sério que parece que a única chance que a pessoa tem de ser esclarecida é comigo? Se eu não esclarecer ela a força e a violência, então não vai dar certo? Ela está perdida? Será mesmo? Será que eu preciso a todo custo tentar impor e colocar na cabeça do outro a minha opinião, a minha visão, a minha forma de pensar? Isso às vezes é uma necessidade que pode ser sacrificada, com um sentimento que as possa santificar, porque é dar a César o que é de César, sem esquecer de dar a Deus o que é de Deus. Sem esquecer de dar a Deus o que é de Deus. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Porque tem a caridade material e tem a moral. Essa ninguém está privado. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Por isso tem as duas falas, a César e a Deus, porque a gente não pode sair do mundo, a gente não pode se isolar. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. E aí, ele finaliza a mensagem assim: não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silencieis, e cobrais de cinzas. Não, ainda uma vez vos dizemos: ditosos sede, segundo as necessidades da humanidade. Então, não tem problema você ter conforto, você ter os seus bens, as roupas, sapatos, não tem problema. A questão é onde é que o meu coração está. É como que o meu coração lida com isso. Ditosos sede segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais, na vossa felicidade, entre um pensamento ou um ato que o possa ofender ou fazer esse velho semblante dos que vos amam e dirigem: Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Esse dar a Deus ou restituir a Deus o que é de Deus é voltar o nosso sentimento para Ele. E quando a gente faz isso, é inerente com o amor ao próximo. Não tem jeito de dissociar. Por isso que na parábola do bom samaritano, o samaritano é movido de íntima compaixão. E quando ele é movido de íntima compaixão, ele se volta para Deus. Como? Auxiliando o homem caído. Então a gente lida com os bens do mundo, a gente cumpre sim a legislação humana, mas cumpre com o sentimento voltado para o Criador. Um sentimento de espiritualidade, um sentimento de percepção do valor daquilo. Porque o mundo põe preço, a gente põe valor. Então eu olho e falo assim: puxa, eu estou só entregando uma cesta? Não, eu estou entregando uma cesta e junto com ela está indo o meu sentimento pelo outro. Eu estou dando um passe, mas junto está indo o meu sentimento pelo outro. Eu vou ler um livro e junto está indo o meu sentimento naquilo que eu estou lendo. Aí sim, estaremos restituindo o que é de César a César e o que é de Deus a Deus. Eu agradeço a sua atenção, a sua presença, que Jesus nos abençoe.